bem-vindos a mais um podcast Conexão Inteira. Eu sou a Bia Brandão e eu estou aqui com a minha parceira Amanda. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, Bia, tudo bom? E você? Tudo bem. Quanto tempo, né, amiga? Olha, estamos aqui depois de intensas gravações, demos um tempo, né? E retomando agora nossas gravações aqui no podcast. Sim, hoje a gente trouxe um assunto bem interessante, bem pertinente a esse momento, né, Amanda? Então, hoje o tema é: Mamãe, eu não quero mais que você trabalhe. Alguém que está ouvindo aqui a gente hoje já escutou essa frase do filho? Eu escutei na semana passada, Bia, e eu confesso pra você que eu senti que eu fui pega de calças curtas, sabe? Uhum. Eu dei uma baqueada assim e falei, opa, pera, o que tá acontecendo aqui? Alguma coisa não está equilibrada, né? Criança soltar uma frase dessa. E ele tem 3 anos, né? Ele tem 3 anos e 4 meses só. E ele soltou exatamente essa frase: Mamãe, eu não quero mais que você trabalhe. E aí, Bia, já ouviu essa por aí? Alguma coisa parecida? Já. E tem muito assunto, assim, que envolve essa frase, né? Mas, assim, primeiro eu quero saber o que você fez, ou se você ficou, né? Como você agiu na hora? Olha, gente, eu vou confessar pra vocês que eu me senti, assim, meio pega de calças curtas. Então, na hora ali, eu falei... Eu dei a resposta que eu sempre dava, que era, mas eu preciso trabalhar, porque, né, eu tenho que trabalhar. Aí depois eu fui refletir sobre isso, né? E eu falei assim, poxa vida, né, trabalho com disciplina positiva e eu acho que eu tô tendo uma falha aqui, né? Não tô conseguindo expressar para o meu filho o que realmente é o meu trabalho, o que significa trabalhar. Então, eu acho que na cabecinha dele estava havendo uma desconexão do tipo, toda hora minha mãe tem que deixar de brincar comigo para trabalhar. Mas que coisa chata, mas que porcaria é essa que ela tá fazendo? Então, eu fiquei pensando, tipo, onde que eu estava falhando, né? Em que momento ali da comunicação que eu podia incluí-lo, explicar exatamente o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, para que ele se sentisse também, que ele também era importante, porque eu acho que na cabecinha dele estava passando a mensagem de tipo, poxa, eu não sou importante para ela, porque toda hora ela fala que tem que trabalhar, eu estou pedindo para a gente brincar, estou pedindo para fazer alguma coisa, e ela tá me dando como se fosse, entre aspas, uma desculpa, que é o trabalho. Sim. E aí foi onde eu percebi realmente, né, que estava havendo uma falha de comunicação. Eu não estava sabendo expressar para o meu filho o que eu fazia, por que eu fazia. Eu percebi que eu estava dando respostas prontas, era o que a gente sempre ouvia, do tipo, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, estou trabalhando para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a refletir um pouco sobre isso, Bi, e eu vi o quanto isso poderia criar de crenças negativas a ele, né? Em relação ao trabalho, em relação a ganhar dinheiro. Então eu percebi que essa desconexão que a gente estava, onde ele estava, sei lá, tendo a percepção de que o trabalho era mais importante do que ele, e que ele de fato não tinha a menor ideia do que era esse meu trabalho. Agora ele está com 3 anos e 4 meses, né? Até 1 ano atrás, eu saía para trabalhar. Então, faz pouco tempo que eu tô, né, faz menos de 1 ano que eu tô em home office. E eu imagino as pessoas que estão agora só nesse momento de pandemia, né? Então, as crianças sempre acostumadas a ver a mãe e o pai saindo trabalhar e agora não estão saindo, né? Eu imagino que para eles também role uma confusão mesmo, né? Confusão, sim. Como assim? Mentira! Mentira, não tá trabalhando nada, você tá aqui em casa. E aí o que eu percebo também é que essa questão da pandemia, né, do casal em home office, a criança sem escola, quem se prejudica mais é a mãe, né? Porque o pai, ele já vem dessa educação de tipo, olha, agora eu tenho que trabalhar, ou senão o homem ganha mais do que a mulher, então, né, ele precisa dar uma atenção um pouco a mais, porque o chefe está cobrando demais. Então, eu acho que isso vai também da sensibilidade das empresas de entender que agora o contexto mudou, né? Que agora escola, casa e família tá tudo junto. Mas aí, como que a gente, entrando um pouco nessas crenças, né? A criança que vê
a mãe lá, que ela tá, mas ao mesmo tempo ela não tá disponível para ele, pode gerar essa crença de que trabalho é ruim, porque me afasta da minha mãe, sabe? Ganhar dinheiro é ruim. E aí tem algumas famílias que, equivocadamente, pode falar assim, mas você não vê esse carrinho que você tem? Você não quer ganhar? Então eu preciso trabalhar para ganhar. E aí a criança vai se sentir mais inadequada, né? Tipo, nossa, minha mãe precisa se sacrificar para me dar um carrinho. Então, tipo, isso só vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Né? Exatamente. Aí, como que você... que mais você refletiu? E aí foi exatamente essa percepção que eu tive. Eu falei, gente, isso aqui vai virar uma bola de neve. Eu preciso dar um jeito nisso, né? E aí eu resolvi conversar com ele se ele sabia o que eu fazia. E foi muito engraçado, Vi, porque eu falei, você sabe o que é o trabalho da mamãe? Ele falou assim, é ficar no computador. Eu falei, ele tem razão. Então, gente, ou isso é interessante, ou no celular, né? E é interessante da gente trazer, porque essa percepção das crianças, não só para o nosso trabalho, né, para o dia a dia, é uma percepção realista de tudo. Então, ela não tem a noção de que o computador é uma ferramenta para o meu trabalho, né, e que tem algo que eu faço a partir disso. Não, para mim, para ele, meu trabalho é ficar no computador, né, ficar no celular. Sim. Então, para outras questões da nossa vida, eles também enxergam dessa forma muito primitiva, né? É o olhar da criança, é o que ele está vendo. Você me lembrou uma coisa agora, quando o Guilherme ele tinha 3 anos, ele pegou uma pastinha, eu acho que eram aquelas pastas de ferramentas pequenininha. Ele pegou e falou, mamãe, agora eu vou trabalhar. E pegou, começou a digitar, assim, eu falo, nossa, porque ele me observa, né, e aí ele foi no trabalho do meu marido, ele viu como é que ele trabalha, ele viu um monte de computador, ele falou, obviamente, trabalhar e ficar na frente de um computador. Ficar na frente de um computador. E aí eu trouxe ele pra ver, né, então eu mostrei como que era, eu escrevia, e foi muito legal, porque eu comecei a escrever, ele falou assim, você está escrevendo um monte de Vitor? Porque ele tá com essa curiosidade de saber como escreve Vitor, então ele fica pedindo para ver as letrinhas e tal, e aí você está escrevendo um monte de Vitor, que eu estava digitando rápido. Eu falei, estou digitando um texto com muitas palavras. E eu comecei a explicar um pouco para ele qual que era o meu trabalho, que eu trabalhava com outras mamães, com outros papais, que eu ajudava eles a terem uma relação, né, mais harmoniosa com os filhos. E eu comecei, e assim, gente, pode parecer muito bobo, né? Pode parecer tipo, Amanda, ele só tem 3 anos, que balela. Mas assim, por mais que ele pegue uma pincelada de tudo que eu expliquei, já é alguma coisa. Que ele pegue só uma frasezinha que seja, tipo, eu ajudo pessoas, sabe? Eu amo o que eu faço. E um ponto que eu achei muito bacana de trazer também, Bi, foi que é importante a gente falar que a gente gosta do trabalho, ou se a gente não gosta, não fale que não gosta, sabe? Não crie essa crença de que é ruim trabalhar e de que trabalho é penoso, de que trabalho é só obrigação, sabe? Porque depois para a vida adulta, para a gente desconstruir isso, é muito difícil. E aí a gente fica batendo a cabeça, né, Bia? Eu por muitos anos achei que realmente trabalhar tivesse que ser uma coisa terrível, assim, sabe? Tivesse que ser sofrido, tivesse que ser super trabalhoso. Eu sempre tive essa crença muito pesada de trabalho duro, então, tipo, trabalho só realmente tá valendo a pena se você estiver ralando muito, se estiver sofrendo para ganhar dinheiro. E são crenças super negativas, né? Então, se ele conseguir pegar um pouquinho que for da essência que eu tentei trazer para ele, do que é meu trabalho, porque, claro, é muito complexo uma criança de 3 anos, claro que é, óbvio que é, mas eu achei que seria mais interessante eu explicar para ele, eu sentar e disponibilizar um pouco do meu tempo, explicando para ele o que eu faço e que eu gosto de fazer isso, sabe? E que esse é o meu propósito mesmo de vida, para que ele também não sinta, poxa vida, então eu tô sendo deixado de lado para ela fazer uma coisa que ela nem gosta. Mas espera, então, em proporção,
ela fala tanto que me ama, mas, poxa, eu tô lá em último lugar, sabe? Ela faz ela fica lá, sei lá, quantas horas no computador fazendo um negócio que ela odeia, eu tô aqui. Então, para eles, por mais que a gente saiba que não é isso, existe a obrigação, é óbvio que existe, mas para eles, é essa leitura que eles fazem. Então, é importante trazer a criança para perto, é importante, olha, eu faço isso, olha, eu trabalho com coisa, eu sou enfermeira, eu cuido das pessoas, né? As pessoas estão doentes, ou eu sou engenheiro, eu ajudo a construir casas, ou eu sou professor, eu ensino as crianças. Então, às vezes, gente, a gente pode minimizar os desafios de quando a gente começa a envolver a criança, sabe? A gente começa a trazer ela mais para perto do que afastar, tipo, ai, não entra aqui, esse aqui é meu cômodo de trabalho e eu quero você no meu escritório, então vai criando uma curiosidade, porque, né, tudo que ele vai insistir mais, né? Ele vai insistir muito mais. Você percebe que às vezes a nossa própria postura vai trazendo esses desafios, assim, que às vezes a gente pode ir quebrando, pode ir minimizando um pouco, pode se tornar um pouco mais leve, né? Mais leve, um pouquinho mais leve, quando a gente vai trazendo eles para perto, quando a gente vai explicando mesmo o que a gente faz, quebrando essa crença de que é coisa ruim, que é coisa negativa, que é só para ganhar dinheiro, é só para comprar esse carrinho. Porque, gente, no momento que a gente fala assim, você tá vendo esse carrinho? Você não gosta dele? Então, eu tenho que trabalhar para comprar ele para você. Cara, a criança, ela vai falar assim, não, então eu prefiro que você não compre. Porque eu prefiro que você esteja comigo. E o que trouxe, assim, né? A gente tem que olhar também por uma perspectiva um pouco positiva dessa pandemia, que trouxe um pouco mais esse lado humanizado das pessoas, né? Então, no início da pandemia, eu lembro que viralizou um vídeo muito fofo. Eu me emocionei até, não sei se você vai lembrar, de um professor de geografia. Ele estava dando aula, entrou o filho dele, eu acho que tinha uns 7 anos, e aí mostrou que o dente dele caiu e, tipo, parou a aula, sabe? Parou, meu filho, nossa, filho, que legal, não sei o quê. Então, traz essa humanização mesmo do próprio professor, né? Ele tá na casa dele, com os filhos dele. Então, acho que isso, assim, é uma coisa muito benéfica, né? Porque a gente se tornou máquina, né? Quer falar? E eu queria abrir um parênteses sobre isso, sabe, Bi? Porque lá atrás até você tinha falado da questão de, tipo, isso era mais pesado para o homem, porque era o homem que passava mais tempo fora e tal. E eu acho que a gente precisa, assim, abrir um parênteses falando que, sim, trouxe mais essa humanização, mas é preciso que as empresas olhem também com esse olhar humanizado. Porque quais são os relatos que eu tenho recebido? Então, as empresas entendem muito mais se a mãe tiver que parar para atender o filho do que se o pai tiver que parar para atender o filho. Sim. Então, eles não querem saber, sabe? Tipo, o quê? Você tem que ajudar na casa, sua mulher que se vire, sabe? Tipo, e não é assim. Quem sabe que a realidade não é essa. Mas, infelizmente, ainda existe um padrão empresarial onde eles realmente acham que o homem não precisa cuidar do filho, que ele vai estar ali home office como é só home office, é só pelo fato de estar em casa, porque ele vai fazer exatamente o mesmo papel se ele tivesse na empresa, quando a realidade é completamente diferente. Sim. E até, gente, se não estiver sendo na sua casa, eu acho que está na hora de conversar com o parceiro, porque as tarefas precisam ser divididas, sim. Não tem essa que a mulher... Gente, a gente está no século XXI, né, Bi? Meu Deus, muita coisa mudou. Não dá mais pra gente viver lá no século XVII, XVIII, onde era só a mulher que era responsável por casa, por filhos e pelo bem-estar do marido, enquanto ele saía trabalhar. É muita coisa para uma mulher acumular. É um acúmulo de funções. E uma hora isso vai estourar. E vai estourar, a gente sabe em quem vai estourar, né? Vai estourar nas crianças. Porque sempre estoura, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então, gente, não era exatamente esse o tema do podcast, mas eu acho que a gente tem sim que abrir um parênteses sobre isso, para falar que os homens estão em casa e as tarefas de casa precisam ser divididas, sim. Sim, tem quebrar esse estereótipo, né?
Tem até um artigo que eu li da BBC que fala que agora com a pandemia as mulheres estão pirando, assim, então num nível de estresse muito alto por conta dessa sobrecarga, né? E a gente sabe que não é de hoje, isso só ampliou, né? Só deu um foco maior, porque... Só ampliou. E assim, aí eu trago também uma pontinha de autorresponsabilidade. Então, às vezes, a mulher, ela tem vergonha, ela tem medo, ela se sente menor se ela pedir ajuda, se ela sentar e falar assim, olha, querido, vamos dividir as coisas aqui das tarefas de casa. Então, existe ainda uma crença que é responsabilidade da mulher quebrar, sim. Então, eu acho que muitas vezes vai ser dificílimo o homem que vai parar, olhar o panorama da família e olhar falar o privilégio nossa, dele. Querida! Fala, não, eu não quero mais esse privilégio, não, vou começar a lavar roupa. Exatamente, tipo, querida, estou vendo que você está um pouco sobrecarregada, posso te ajudar? Gente, utopia? Utopia! Não vai acontecer. Então... E conversar, né? E aí vai do jeitinho também, né? Porque às vezes se o cara não entende... Aí é um outro tema para um outro podcast. Um outro tema, porque, gente, dá pano para manga, né? Dá muito pano para manga. Mas dessa questão de trabalho e criança em casa e sobrecarga que a mulher tá mesmo, eu acho que a disciplina positiva pode ajudar muito, né, Bi? Muito, muito, muito. E é engraçado porque, poxa vida, Amanda, mas você trabalha com isso e você demorou para cair a ficha assim? Tipo, cara, demorou. Às vezes a gente tá tão, sei lá, inserida num negócio ali e a gente também acaba errando. Poxa vida, eu sou humana, né? Então, é o que a gente sempre fala. Errou? Peraí. Antes de eu ficar aqui me culpando que, ai, poxa vida, olha, eu não expliquei pro meu filho e ele tava se sentindo super mal. Não, peraí, então vou mudar. Então, o que eu posso fazer agora para trazer ele para perto? O que eu posso fazer agora para ele se sentir importante, se sentir acolhido? Como que agora eu posso usar esse monte de ferramenta que eu conheço, né, que eu trabalho com elas, para me ajudar, para me auxiliar? Então, foi mais ou menos essa linha de pensamento que eu tive, sabe? Tipo, como que agora eu vou usar a disciplina positiva a meu favor, né? Muitas mães, né, depois que se tornam mães, acabam não querendo mais não se identificam mais com o mercado de trabalho, que foi o meu caso, que foi o seu, né? E acabam vindo para casa para ficar mais perto com as crianças e encontra algo empreendedor, algum empreendedorismo, né? Que na área que elas possam trabalhar e tal. E elas se identificam tanto com esse propósito, mais tanto, que sabe quando, nossa, eu acho que era isso para eu seguir o meu rumo de carreira, que eu não estava bem onde eu estava, que elas acabam virando um workaholic, né? Acaba exagerando nessa questão de horas de trabalho. Então, por muitas vezes, assim, eu me peguei... Eu gosto tanto do que eu faço, que eu faço curso, eu leio, eu vejo vídeo, eu ouço podcast, assim, fora os textos que eu produzo, fora o conteúdo que eu produzo. Então, eu tô tão imersa nesse mundo que é fácil me perder. Então, às vezes, assim, dá 10 horas da noite, meu marido fala, Bi, você não vai dormir? Eu falo, não, eu só tô vendo um negocinho aqui. Agora, quando ele fala isso, eu já paro, putz, já são 10 horas. Eu tenho que dormir, eu tenho que ficar com a minha família. Então, se atentar um pouco nisso também, sabe? Falando, assim, para as mulheres que não estão trabalhando CLT, né, para que estão empreendendo mesmo, mas se atentar nesse momento, se dá esse tempo de pausa, que eu acho que isso é fundamental, tanto para a saúde mental mesmo, quanto de qualidade de tempo que você vai ter com a sua família, com o seu marido, né, e é algo super importante, assim, essa autoobservação. A criança de querer ficar chamando tua atenção toda hora, sabe? Então, ela fica ali na atenção indevida e ela quer toda hora te chamando atenção, uma demanda muito alta. É quando a gente consegue estabelecer uma rotina com alguns intervalos. Então, eu sei que existem pessoas, e assim, isso é um geral para tanto para as mães quanto para os pais, né, Bi? Eu acho que estamos em casa, então vamos organizar uma rotina que fique adequada para todos, né? Então, eu sei que tem mães e pais que
são CLT e estão trabalhando 8 horas por dia, enfim. E tem mães e pais que são empreendedores, têm uma flexibilidade um pouco maior e tal, mas eu acho que a gente precisa encontrar equilíbrio, sabe? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Que você falou, tô extrapolando aqui nas minhas horas. E eu acho que acontece muito, assim, agora que o pessoal tá home office, se perde. Até eu acho que quem é CLT acaba se perdendo um pouco nesse tempo, né? Porque não vou bater cartão, não vou sair daqui para ir para minha casa, eu já estou em casa. E cria-se até uma ideia bem irreal de que, mas eu tô em casa, sabe? E na verdade não é bem assim, né? Enquanto você não está dando atenção plena para o teu filho, é como se você não estivesse em casa, né? Então, acho que a gente até já falou um pouco disso em outro podcast, em outros vídeos que a gente fez, que quando a gente fala de dar atenção, estar presente, é estar presente de corpo, alma, mente e tudo, sabe? Sem celular, sem TV. Exatamente. Não é estou presente aqui e ele está aqui do meu lado, porque para ele é uma meia atenção, não é uma atenção inteira. Então, às vezes, a gente tem também essa ideia equivocada, né? Tipo, não, mas ele está aqui do meu lado, eu estou dando atenção para ele. E, tipo, ele não está recebendo. Você pode ter a impressão de que está dando, mas ele está tendo a impressão de que não está recebendo. E aí você existe uma diferença, meia boca, né? Você faz as duas coisas meia boca. Você não faz nada direito, porque você não consegue fazer as suas coisas, você não consegue dar atenção para sua criança. Então, logo ela vai demandar mais e você vai ficar mais estressada. Estressada. Uma coisa que eu percebo muito é que o tempo de qualidade, quando eu faço ele, logo que o Guilherme acorda, dou um bom dia, a gente come um café da manhã juntos, cara, ele demanda muito menos do que quando eu não faço. Então, eu me esforço muito para fazer todos os dias. E outra coisa também, às vezes, essa questão da televisão, né? Que muitas mães se sentem culpadas de, nossa, meu filho tá muito na TV, meu filho tá muito no celular, não sei o que, sei lá. Cara, você precisa trabalhar, né? Eu sei que tem limites que a gente pode estabelecer, mas assim, não se culpe. Não se culpe, é uma fase, é um negócio novo para todo mundo. É claro, né? Você não vai deixar a criança o tempo todo, 5, 6... 5 horas na TV. Porque assim, quando você estabelece um tempo com a sua criança e quando você faz esse acordo e é firme nesse acordo, né? Tipo, olha, já passou do horário, agora daqui o celular. A criança tende a cooperar muito mais depois do que quando ela fala, só mais 5 minutos você deixa, só mais 10 minutos você deixa. Não, quando você é firme nessa questão, né, que a gente fala que educação respeitosa é você ser gentil e firme ao mesmo tempo. Ela tende a respeitar muito mais. Eu coloco um alarme no celular, o Guilherme vê o alarme, desliga e me dá o celular, sabe? Tipo, e é engraçado você falar isso, porque ontem mesmo a minha mãe tava com o Vi, ele tava assistindo, e aí eu cheguei e falei, olha, filho, eu vou terminar de arrumar nossas coisas, que a gente tava na casa dela, né? Vou terminar de arrumar nossas coisas, aí quando eu voltar já vai estar na hora de desligar a TV pra gente ir embora, tá bom? Tá bom, eu fui arrumar, antes de eu voltar, eu cheguei, ele já tinha desligado. Aí minha mãe falou assim, nossa, ele coopera, né, quando você fala pra desligar, mas é uma coisa que já tá tão enraizada mesmo com ele, sabe? Ele já sabe que a gente tem alguns limites de horário, que quando eu falo, eu sou firme, não adianta, eu sou firme naquilo que a gente colocou. Então, gente, falar que vai ser toda vez super legal, vai desligar antes e não vai ter chororô, não vai, sabe? Não vai. Tem dia que a criança vai estar mais nervosa, tem dia que vai chorar, só que você mantendo uma consistência, né, e você sendo consistente mesmo, você sendo firme, independente de estar sendo fácil ou difícil, a criança entende que, tipo, cara, aqui não tem chororô, sabe? Posso até chorar, reclamar e argumentar, né? Que as crianças são muito argumentativas, né? Mas eu quero, mas eu queria. Mas aí você valida, olho no olho. Exatamente. Ele sabe que não vai ter, entendeu? Sim. Combinados são combinados. Então, exato. Tudo que é combinado anteriormente é um ponto que eu sou muito firme mesmo em casa, que tudo que a gente combina anteriormente não abre espaço para troca, porque aí
você também não confunde a criança. Uhum. E aí ela não entra naquela, deixa eu testar mais um pouco para ver se rola. Não. Ela não já sabe que não vai rolar. Né? Não tem essa abertura, exatamente. E aí, então, esses tempos aí que você falou, né, de tipo, tempo de qualidade com a criança, estabelecer algumas regras de rotina, isso já são algumas ferramentas da disciplina que ajudam e muito na vida em geral e agora no home office em dobro, né? Sim, e uma outra coisa assim que eu quero trazer é que às vezes a gente traz um vício nosso para a criança. Então, por exemplo, quando eu era criança, era a TV desde o momento que eu acordava. Então, no início, eu me pegava ligando a televisão para o Guilherme assistir sem ele pedir, sem ele nada, sabe? E aí eu parei e falei, meu, por que eu tô fazendo isso? Então você começa, é um negócio que você estava acostumado quando você era criança. Então é um negócio assim, de você se auto-observar nessa questão também. E hoje em dia eu observo meu marido fazendo isso com ele nos finais de semana. Eu falo, Fê, ele não pediu TV. E, por exemplo, agora a TV tá desligada. Ele não pediu e eu não vou lembrar ele, obviamente, de que existe uma TV. Ele tá lá, brincando. Então, assim, a gente precisa se auto-observar o tempo todo nessa educação, sabe? E isso gera vícios, hábitos. E aí vai virando uns hábitos nocivos, né? Que depois, para desvincular, dá mais trabalho do que... Dá mais trabalho, nossa, dá mais trabalho. E você trazendo isso, eu relaciono muito com como você está em home office, né? Você está mais tempo ali presente, né? Mesmo que seja só fisicamente, você está mais tempo ali presente. Como você está lidando com isso? Então, você está lidando, tipo, que saco, eu não aguento mais ter que fazer isso. Reclamando de tudo, reclamando de todos, não tenho ajuda em casa. Esses dias eu postei lá o meme, né? Quem nunca passou por isso? Você chega para pedir para mãe, quer uma ajuda aqui na cozinha? Não precisa, faço sozinha. Daqui a pouco tá, ninguém me ajuda nessa casa, sou só eu que faço tudo. Sim. Então, são coisas do dia a dia que, gente, eles estão aprendendo com tudo isso. Fato. Não dá pra gente querer ter um comportamento em casa e querer que nossos filhos ajam de outra forma. Parece tão óbvio, mas na verdade não é para muita gente. Então, realmente, muitas pessoas estão tendo comportamentos dentro de casa e estão esperando que os filhos tenham outros comportamentos. E ele fala, não sei porque ele se comporta desse jeito, eu não sei porque ele faz isso, eu não sei. E aí a gente fala, né, o que a gente faz, né, o que a gente trabalha até na criação consciente como você está fazendo, né? Como você está reagindo? Como você lida com isso? E para algumas pessoas é tipo um susto, assim, né? Tipo, meu Deus, ele tá replicando o que eu faço? Então, pois né? O Guilherme tá numa fase que agora ele tá pedindo para ir no banheiro com o celular. E agora? Porque Biana? E agora que eu vou começar a parar, né? Vou parar de usar, porque eu sei que eu sou exemplo. E, tipo, que relação é essa? De, tipo, não, só adulto pode, criança não pode, né? Então, aí você entra numa relação de hierarquia de novo, e não é o que a gente quer, né? Então, a gente tem que, eles vão trazendo essas questões, e óbvio, né? É muito mais fácil, muito mais cômodo eu falar pra ele, olha, não dá, porque você é criança, pode cair no vaso. E não é nem essa questão, é a questão dele observar mesmo como que o intestino dele funciona, né? Enfim, tem uma série de estudos aí falando sobre o quão é prejudicial e a gente ignora. E agora o meu filho tá pedindo isso e agora eu vou parar. Estão ouvindo, né, gente? Olha aqui as duas educadoras parentais contando aqui que a gente também dá uns deslizes bem... né? Porque, gente, é o que eu sempre bato na tecla, né? Todos nós estamos aprendendo. Então, esses deslizes vão acontecer. E não vai adiantar a gente ficar aqui na culpa, se culpando porque não falei com meu filho, se culpando porque eu dei um mau exemplo. Não. É pegar uma mochilinha da autorresponsabilidade e falar assim, beleza, agora vamos ver aqui em todo o material que eu já conheço de disciplina positiva, como que eu posso quebrar isso? Como que eu posso fazer diferente agora, né? Como que eu posso construir uma crença positiva? E aí,
eu acho que para a gente finalizar, a gente podia deixar algumas ferramentas aqui para o pessoal, né, que está aí com as crianças em casa, que já ouviu essa frase que não quer que a mamãe trabalhe mais, não quer que o papai trabalhe mais. Eu acho que a palavra-chave, só para a gente, né, iniciar essas dicas que a gente vai deixar, a palavra-chave é conexão. Eu acho que a partir da conexão, a gente consegue trabalhar todas as outras ferramentas que vão possibilitar para a gente uma leveza um pouco maior, sabe? E que se não for uma leveza maior, que seja pelo menos um estresse menor, né? No dia a dia aqui em casa, em home office. Então, é entender mesmo, é estar conectado, quais são as necessidades do seu filho, por que ele está fazendo aquilo, o que será que ele está querendo te comunicar com aquilo. Para um minuto, olha nos olhos, conversa, se mostra disponível. Às vezes a gente fala assim, mas agora eu não posso parar, porque aí eu vou perder tempo para parar, olhar para ele e conversar. Cara, você vai gastar 5 minutos para se conectar, para entender o que está acontecendo, para redirecionar, do que você vai perder aí 1 hora tentando. Não, agora não dá. Só um pouquinho que eu já tô indo. E ficar estressada. E aí, vai ficar estressada, ele vai ficar estressado, o trabalho não vai ter fluído. Então, às vezes, compensa você parar 5 minutinhos, ir lá, resolver a situação e voltar com calma de novo, né? Então, o primeiro passo para tudo isso é realmente essa conexão. Acho que nenhuma outra ferramenta funciona se a gente não iniciar pela conexão antes, né, Bia? E conversar também com essa criança, né? O que você trabalha, por que você trabalha, você ajuda o quê? Você ajuda outras pessoas a fazerem o quê? Porque, né, a gente vive, a gente trabalha ajudando alguém. E aí a sua criança já vai ver de outra forma, né? Que você está contribuindo para uma outra forma e que isso gera, aí depois um pouco mais para frente, né? Se a criança se interessar, já pode falar um pouquinho mais sobre a questão financeira também, do valor do trabalho, né? Que foi um podcast que a gente fez lá com a Glaucia e com a Lu Peron. E quem tiver interessado pode acessar aqui, que foi uma aula, né, Amanda? Aquele podcast. Foi uma aula, Foi muito e essa questão financeira é super legal também. Então, como o Vi é muito pequenininho, a única interação que ele tem hoje ainda com o dinheiro é de pagar pelas verduras na feira, sabe? Então, às vezes a gente dá uma moedinha, um trocadinho e ele compra maçã, ele compra. Então, eu dei esse exemplo para ele, né? Então, quando a mamãe para trabalhar e aí eu faço isso e tal, as pessoas me pagam com dinheiro, sabe, filho? Igual você paga pela fruta na feira. Então, às vezes, você pode usar situações do dia a dia mesmo, sabe? Uns exemplos que sejam bem reais para eles, né? Você não precisa fazer toda uma explicação e tal. Não, gente, pode ser bem simples mesmo, mas para eles entenderem essa questão de troca, né? Sim, e aí eu acho interessante também a gente observar esse tempo de qualidade que a gente passa com a criança, que a gente falou anteriormente, observar também que tempo você tá tendo com você, porque às vezes a gente fala, não tenho tempo, aí fica 2 horas fica 1 hora no Instagram, mais 2 horas no TikTok, e o tempo que você não tinha, agora você arrumou, né? Agora você arrumou um tempo. Então, assim, tentar se policiar nesse sentido, sabe? Quais são as coisas que vão agregar mesmo a sua vida? Às vezes você pode estar na estrada dirigindo, ou estar no trânsito, ou, sei lá, tá lavando louça, você fica ouvindo alguns vídeos que você acha que vão agregar a sua vida, que vão agregar na sua formação, que vão agregar no seu autoconhecimento, que vão agregar até no seu... Ou que vão só te relaxar mesmo, né? Ou que vai só distrair um pouquinho para você dar umas risadas. Eu gosto bastante de coisa, assim, bem cômica, então, às vezes eu tô lavando louça, eu tô ouvindo uns stand-ups, assim, eu fico dando risada sozinha. Então, assim, como que você tá passando esse tempo? Né? E aí tem uma ferramenta, tem uma técnica que eu quero trazer para cá, que é a técnica do semáforo. Você pode desenhar um semáforo e colocar no coisa da porta. E aí você explica para sua criança que quando ela tá verde, a criança pode entrar livremente lá, que não tem problema. Quando tá amarelo, você mostra para ela que é um momento de atenção, que você tá concentrado em algumas coisas, mas pode dar um pausa para atender as necessidades da sua criança. Quando tá vermelho,
É quando você está numa reunião com seu chefe, por exemplo, que você não pode ser interrompida, sabe? De jeito nenhum. Então, por exemplo, a gente que está aqui fazendo o podcast, eu posso editar depois, né? Então, seria um sinal amarelo, por exemplo. Mas quando você está numa reunião, quando você está dando um treinamento, aí seria uma questão de um semáforo vermelho, só entrar em casos absurdos, assim, né? De necessidade mesmo, bem forte. Então, ensinar isso para crianças, porque as crianças, elas são bem lúdicas, né, Amanda? Então, quanto mais lúdico você for, e óbvio, né, não deixar o semáforo vermelho 8 horas seguidas, porque a criança não vai respeitar. Exatamente. E aí acho que a última, e não é menos importante, mas que também auxilia muito, é o que a gente falou lá atrás da questão de ajustar a rotina, né? Então a gente achou que ia ser um mês, daí viraram 2 meses, aí viraram 3 meses, aí viraram 6 meses, e nessa de que a gente ficou esperando acabar, a gente foi postergando de transformar isso numa rotina especial, né? Então, sim, verdade. Cara, a gente não sabe mais quanto tempo vai continuar em casa, então não dá mais para continuar postergando, sabe? Então, monta uma rotina especial, ou se você, por exemplo, a única coisa que vai mudar para mim é que meio período ele vai para a escola, mas de resto eu vou continuar em casa, ele vai continuar meio período comigo. Então, de qualquer forma, a gente precisa estabelecer uma rotina mínima que seja, né? Então, tal pai, tal os filhos, tal a esposa, o marido, todo mundo em casa, estabeleçam, façam uma reunião de família, vejam o que tá, né, o que dá para vocês melhorarem nesse dia a dia, onde tá pegando. O meu trabalho é mais intenso, o meu é mais flexível. Então, vamos colocar alguns intervalos para a gente ficar com as crianças, né? Então, eu atendi um casal que eles fizeram esse esquema, então eles colocavam o despertador mesmo em horários, né? Os dois trabalhavam home office, colocaram o despertador em alguns horários que eles tiravam para dar atenção para a filha. Então, isso vai ajudando, porque a criança precisa também dessa previsibilidade, sabe? Então, sabe que a hora que tocar o alarme aqui, a gente vai brincar por X tempo, depois vai tocar o alarme de novo e eu vou voltar para trabalhar. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós temos juntos, né? Nós precisamos desse equilíbrio. Então, isso ajuda muito. Então, criar mesmo essa rotina, que tenha esse tempo de qualidade, envolver as crianças até nas tarefas de casa, né, Bi? Porque às vezes não dá para você envolver ela no trabalho, tipo, fica difícil. Embora às vezes eu faça uns textos com ele no colo, né, algumas artes lá no Canva com ele no colo, não é todo mundo que consegue. Algumas pessoas precisam estar concentradíssimas ali no que está fazendo. Sim. Mas então, em outros momentos, tipo, com a casa, sabe? Arrumando, limpando e tal, envolve a criança. E isso vai fazendo com que ela se sinta pertencente. Porque, gente, é uma questão de empatia mesmo, né? Tipo, tá difícil pra gente? Tá complicado? A gente tá estressado? Tá. E isso porque a gente sabe o que tá acontecendo. Agora, imagina pra criança. Verdade. Não dá pra minimizar os sentimentos deles, entende? Não dá pra minimizar o que eles estão passando. Porque é tão intenso quanto o nosso. E uma outra coisa também, Amanda, tentar não fazer o milagre da manhã, mas se você puder acordar 1 hora mais cedo e não ficar no celular e sim fazendo alguma coisa produtiva para você, sabe? Se para você tomar um café sem ouvir mãe, mamãe é bom, faça, sabe? Eu acordo, já faço meu café, já tomo ele, continuo tomando aqui. Então, assim, é o que me relaxa, é o que me faz bem, é o que me nutre. Então, se você puder, se a sua criança já tiver um horário assim de dormir regradinho, né? E você puder acordar 1 hora mais cedo para fazer suas coisinhas, seja se você gosta de academia, vai fazer academia. Se você quer meditar, vai meditar. Se você quer ler aquele livro que você fala que nunca tem tempo, para e vai ler aquele livro que você nunca tem tempo. E outra coisa, isso daqui é um vício, né? Porque se você ficar no celular, essa 1 hora que você tem disponível, já era, você não conseguiu fazer o que você queria e tá mais cansado, né? Então, uma outra dica também é revezar os brinquedos, que as pessoas, muitas delas não fazem, né? Mas o fato de você guardar alguns brinquedos no armário e de tempos em tempos fazer esse revezamento
é como se a criança ganhasse um brinquedo novo, praticamente, né? Nossa, faz tempo que eu não brinco de massinha, que legal, meu filho ficou aqui a semana passada, eu postei até nos meus stories, que ele ficou aqui um tempão brincando de massinha, tipo uns 3 dias, assim, brincando horas de massinha. Então, tipo, foi maravilhoso, fazia uns 3 meses que estava guardado. Então, fazer esse revezamento ajuda bastante as crianças a se concentrarem mais nos brinquedos. E entender também que nenhum trabalho é perfeito, né? Tipo, eu amo o que eu faço, mas tem umas coisas assim que eu odeio, que eu postergo, mas eu tenho que fazer. Então, assim... E tem que fazer, né? E tem que fazer. Exato, exatamente. Exatamente. Então, vamos trazer o lado positivo, o lado bom, o lado que agrega, né? E tentar criar mesmo crianças positivas na criança, trazer essa conexão, esse senso de importância, de pertencimento, porque com certeza esses são os pontos que com certeza vão trazer, se não trouxer leveza, vai trazer pelo menos menos estresse aí para casa, né? Nas nossas casas. Com certeza. E muito obrigada pela audiência. Por favor, comentem aqui, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, né? Porque a gente ainda é um podcast bem pequenininho, né, Amanda? Então, quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor. Ajudem a gente a divulgar nosso trabalho, né, Bi? E é isso, Amanda. Muito obrigada aí por mais um episódio. Obrigada, Bi. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois contem pra gente, né? Mandem mensagem falando, eu ouvi, eu tava fazendo desse jeito, poxa vida, agora vou tentar fazer de outra forma, ou, poxa, não tá funcionando aqui, dá uma ajuda aí pra gente. A gente gosta muito dessa interação, então esse feedback, interajam, esse feedback, mandem pra gente, que vai ser super positivo pra todo mundo, tá bom? Sim, e então é isso. E falar também, né, Amanda, que a gente fez a jornada Conexão Inteira, né? No último episódio que a gente fez, a gente estava divulgando ela, foi um sucesso, as meninas amaram, a gente teve muito feedback, muito bom, assim. Muito bom. Assim que a gente lançar a próxima turma, a gente vai avisar vocês. Então fiquem ligadinhos aí e acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo. Até, um beijo. Beijo, tchau, tchau.